Fala, torcedor do Verdão, hoje é dia de jogo do Palmeiras e nada mais importa, aonde vamos encarar o Cerro Porteño fora de casa, um jogo muito difícil. Palmeiras tem todas as condições de vencer. Ontem teve um jogo muito interessante ali do nosso grupo, onde o Sporting Cristal venceu o Júnior de Barranquilla por 2-0. Esse jogo foi lá no Peru, surpreendendo aí, o Sporting Cristal assumiu a liderança do grupo. Agora para o Palmeiras só resta a vitória para a gente recuperar a liderança do grupo. Eu separei aqui um corte da programação, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. A gente movimenta então a nossa equipe, indo direto para o Palmeiras. A partir das 8 da noite já tem a live no YouTube da ESPN, esquentando o jogo com Eduardo de Menezes e grande elenco. E depois às 9h30 a bola rolando aqui e a Mari Capra conta pra gente tudo do Palmeiras. Tudo bem, Mari? Bom dia aí pra você. Oi, Bruno, muito bom dia para ti, para os amigos do Sport Center. O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño hoje, às 9h30 da noite, lá no Paraguai. O Verdão, que busca a sua segunda vitória pela Libertadores, estreou com um empate, venceu na última rodada pela competição e vem também de vitória no final de semana por 1-0 contra o Bragantino. Já o Cerro Porteño, que é o adversário desta noite, vem de um empate contra o Sportivo Ameliano em casa pelo Campeonato Paraguaio. O Abel Ferreira não vai poder contar com o Piquerez e com o Vitor Roque, que estão lesionados, mas deve manter a base dos time titular que vem atuando nas últimas partidas. O Murilo retorna hoje após suspensão e existe ali uma dúvida na frente em quem deve estar entre os 11, se Maurício ou Souza. Claro que o Souza tem a vantagem pelas atuações recentes que ele tem apresentado pelo Verdão. Outro desfalque é o Paulinho. A gente vem aí numas semanas de expectativas pelo retorno do Paulinho, mas ainda não vai ser hoje à noite. Ele não viajou com a delegação, ele já está apto para retornar, mas aguarda aquele último ok do departamento médico para então estar 100%, justamente porque o Palmeiras quer evitar uma nova lesão e por isso ainda não vai contar com o Paulinho para a noite de hoje. Olha, o jogo é muito importante para as duas equipes, isso porque o Palmeiras está hoje na liderança desse grupo F da Conmebol Libertadores, mas tem 4 pontos e o Cerro vem logo em seguida, está na terceira colocação com 3. Então o jogo de hoje pode mexer aí na liderança, ou confirmar o Palmeiras cada vez mais líder, ou dar a liderança ao Cerro Porteño. Por isso a importância para as duas equipes, e o Cerro jogando em casa vai também com sua força máxima. Não devemos ter grandes alterações no time, que tem um velho conhecido da torcida, o ex-Vasco Verratti, como o grande destaque deste time do Cerro. Então confronto de hoje à noite às 9h30 aqui na ESPN, Bruno. Boa, Mari, bem lembrado, hein? A última vez que o Palmeiras jogou lá no ano passado, o Palmeiras venceu por 2-0. Veremos hoje então como vai ser. Transmissão aqui da ESPN no Disney Plus. Então vamos falar do Barbosa? Bora. Aliás, o cara já mandou vamos aqui, lá. ó. O Barbosa foi o pedido do Abel ou da presidente de novo. Precisa explicar aí aquela declaração do Abel falando que era presidente. Não. Vamos explicar? Ah, não Porque precisa. é só para deixar claro, quando o Abel Ferreira fala a contratação é da presidente, não é porque o Abel Ferreira ou a comissão técnica não deram um aval para a contratação, Não. como foi a do Arias, o Vitor Roque. É porque é uma contratação que você não precisa passar por um scout, uma avaliação. Um jogador é tão de peso, tão importante e atende uma necessidade que o time precisa, que não precisa o Abel falar, vamos fazer uma análise. O Abel não precisa convencer. É só e outra, que é um valor ponto. também tão alto que a presidente que precisa... É isso, não é demérito, é só... Bom, no caso do Barbosa, ontem ele deu entrevista, falou que, sou jogador do Botafogo, não sei se é o meu último jogo, enfim. A informação que eu apurei, junto com o Bruno Andrade, a gente tem apurado as duas pontas aí nos últimos dias, é que o Palmeiras dá a negociação com o Barbosa já praticamente feita, faltando detalhes e ajustes finos no contrato do Barbosa com o Palmeiras. Ajuste fino do detalhe de contrato mesmo com o Palmeiras, do jogador, do Barbosa. Contrato esse que ele vai assinar e deve assinar nos próximos dias. A questão com o Botafogo já está acertada. Botafogo, Palmeiras já tem ali um acerto, principalmente no que se dizem, o que se tem ali de valores. Então, assim, a situação está muito bem encaminhada. Só uma hecatombe mesmo para tirar o Barbosa do Palmeiras, para ser novo jogador do Palmeiras. No Palmeiras, assim, eu até perguntei, dá para cravar que está fechado e tal, que ele vai ser jogador do Palmeiras? Me disseram, falta a assinatura, falta aquele ajuste fino.
acredito eu, a fonte falando, acredito eu que não vai ter problema e ele vai jogar no Palmeiras. Então, assim, dentro do Palmeiras já dão como praticamente certa a contratação do jogador. Já certa a contratação do jogador. É um ajuste fino e a assinatura. Eu acho. E o Barbosa ontem falou, não sei se é meu último jogador, mas meu último jogo, mas assim, vamos falar em tendência. Não vou cravar aqui, porque daqui a pouco o cara joga no Brasileirão no fim de semana. Sim, E tem mais 2 jogos pra Tem fazer. mais 2, Até por isso não dá pra cravar, né? O cara pode querer fazer um jogo de despedida aí e tal. Mas assim, a tendência é que ontem lá no Newton Santos tenha sido mesmo o último jogo do Barbosa. E acho que ele tem tido, né, olhando, né, as declarações, Bruno, que ele tem tido muito cuidado para ele não sair também queimado com a torcida do Botafogo, né? Me parece que ele tá tendo muito cuidado para... Tá muito dividida essa questão, viu? Porque tem o exemplo do Marlon Freitas. Isso, ele não quer passar a impressão que saiu, que traiu, que abandonou o clube. Eu até então, por isso que eu acho que ele tá sendo muito cuidadoso nas palavras, Fiz uma enquete no meu X, né, perguntando para o X do Botafogo se ele perde o Barbosa, no caso, perde esse status de ídolo por sair dessa maneira do Botafogo pro Palmeiras. Sei. A questão é diferente porque o Marlon Freitas é um cara que ainda tinha mais identificação com a torcida, tinha a questão do bandeirão, era um capitão também, dentro e fora de campo, e sempre se declarava pro Botafogo nas entrevistas. O Barbosa tinha um carinho, mas não como o Marlon Freitas. E aí disseram assim, muita gente dos botafoguenses falando que o Barbosa não é um ídolo. Não é um ídolo, mas um cara que a torcida tem muito carinho. Galina tá te xingando, só pra te avisar que muito querido. Galina Botafoguense falou que você tá maluco. Eu te xingo de volta. Isso aí é a resposta do X. Galindo. É de muita gente no X, e é que até galera que é bem engajada com o Botafogo, falando, tenho muito carinho pelo Barbosa, mas não virou um ídolo. Fica as boas lembranças e entenderam a situação do Barbosa, o momento, por quê? Eles viram que o Barbosa está numa situação apertada. Você não vê um time que pode não brigar por títulos, o salário às vezes pode atrasar. Então muita gente entendeu a situação do Barbosa. Já do Marlon Freitas, houve essa raiva, essa indignação nas redes, porque ele se declarava para o Botafogo e fez uma coisa contrária depois no Palmeiras. O Germano mandou aqui, Bruno Andrade, ó, Barbosa, Danilo e também o Alex Telles. Caramba, o Germano que é os 3 do Botafogo, Bruno. Olha, Alex Telles eu também queria, aceitava de bom grado no meu time. Aliás, os 3 nomes aí eu aceitaria no meu time, evidentemente. Bom, sobre o Danilo, que todo dia é tema, e felizmente é tema, né? Porque todo dia aí temos atualizações, novidades, enfim, jogando muita bola no Botafogo, jogando muita bola na seleção, e ao que tudo indica estará na lista de 26 do Ancelotti, para fazermos aqui um catadão de notícias sobre o Danilo e recuperando tudo aquilo que nós trouxemos, ora com exclusividade e ora também partilhando com a concorrência algumas informações. Danilo, meus amigos, e eu sei que o Hernan e o Felipe também têm informações extras. O Zenit continua em cima, há interesse do Fulham, enfim, o futebol europeu continua interessado no Danilo. O Zenit quer muito, mas o Danilo não quer o Zenit. O Botafogo hoje, pré-Copa do Mundo, e é importante frisar, pré-Copa do Mundo, sonha com uma venda de 30 milhões de euros. Agora, pós-Copa do Mundo, dependendo do caminho da seleção e do próprio Danilo, esse valor pode subir. Então, hoje, o valor mágico, 30 milhões de euros. O Danilo, como o Hernan já falou várias vezes no Fala Fonte, prioridade máxima dele é o futebol inglês, voltar ao futebol inglês e ter sucesso no futebol inglês. Não tendo, eventualmente, o futebol inglês, se porventura o único cenário for continuar no futebol brasileiro, hoje, entre Palmeiras e Flamengo, e os dois têm interesse, os dois acompanham, os dois já se mostraram dispostos a, quem sabe, entrar numa briga, se bem que 30 milhões de euros é pesado, o Palmeiras leva uma vantagem porque é a preferência do jogador. Então, tudo aquilo que eu estou falando agora são informações já publicadas, porque é curioso, sempre que eu falo do Danilo aqui, muitas pessoas recortam nas redes sociais e começam a me criticar e falar, lá vem o Bruno falar do Danilo de novo. Mas é porque todo dia perguntam do Danilo. O tema foi lançado e eu só estou fazendo uma atualização da situação do Danilo. A questão do Nino é a mesma coisa. Se por exemplo, o Zenit campeão no segunda quinzena de maio, campeão, os caras estão tomando lá uma vodka dupla lá, o Zenit fala, vamos comemorar aqui, não sei o que, tomando uma vodka dupla. Nino, pode ir, cadê a oferta? Já tem a oferta. Já tem a oferta. Assinar. O Palmeiras já sinalizou com a oferta,
já tem um acordo muito bem encaminhado com o staff, está tudo pronto para ser executado. Aliás, esse termo eu escutei no Palmeiras. O Palmeiras está pronto para executar a negociação com o Zenit. Só falta os caras lá, campeão ou não, darem o aval. Tudo já está feito. A oferta oficial na mesa do Zenit, o acordo verbal com os empresários, o acordo verbal com o jogador. Falta agora só o ok do Zenit. Isso só vai acontecer quando terminar o campeonato russo. Daqui 15 dias, 20 dias. Né? Então, assim, se acontecer um final feliz, é o que todo mundo espera nos bastidores do Palmeiras em relação ao Nino, o Nino, óbvio, teria uns dias de folga, porque afinal de contas ele está terminando uma temporada cheia, e iria se apresentar na academia de futebol para treinar, fazer exame, enfim, conhecer o grupo, já trabalhar ali com a comissão técnica, para quando a janela de transferências estiver aberta, o Nino poder ser inscrito e atuar pelo Palmeiras. Esse é o mundo ideal verde em relação ao Nino e que já está se concretizando com o Barbosa. Então, lá atrás, quando eu falei no Fala Fonte da semana passada, que uma fonte do Palmeiras me disse, não é impossível ter os dois no meio do ano, os dois reforços. Olha aí. Então, assim, é um papo que já está rolando desde a semana passada nos bastidores da Academia de Futebol. Tanto que eu até brinquei daquele atleta que virou pra mim e falou assim, tá sabendo das novidades do Palmeiras? Isso. E aí eu brinquei, Tava no jogo com o Jacuipense, Jacuipense. Falei, tem coisa vindo, tem gente chegando aí pra concorrência na zaga, né? E aí, tipo, isso aí. Os caras sabem. Os caras Os caras sabem. ficam lá, olha lá o que eles estão falando, olha lá o que o Hernan falou. O Palmeiras vai ficar com o melhor Não vou falar a posição do jogador, senão aí vou entregar praticamente quem é, mas veio um joinha assim do tipo, isso aí. Eu fiquei com uma suspeita aí. Depois eu falo aqui, quando terminar Depois eu falo. você conta? Conto. Quando terminar a live aqui, o programa, Aí amanhã eu conto aqui no ar. O Palmeiras vai ter a melhor zaga do futebol brasileiro? Traíra. Acho que sim, né? Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas aí você tem Gustavo Gomes, Murilo, Nino, Barbosa. Cara, é um bom debate, hein? Não, mas eu sei lá, eu penso que, vamos lá. Bom debate, hein? Léo Pereira. Sim. Talvez o favorito aí pra ir pra seleção na Copa. Pode ser. Léo Ortiz correndo por fora na seleção. Mas também um jogador muito bem cotado. Sim. Cara, eu não sei. Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas aí você tem outro lado, o Gomes. Capitão da seleção paraguaia e consolidado. O Gomes é o maior zagueiro da história do Palmeiras. Sim. O Murilo, eu acho que tá jogando bem. Voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem. Barbosa, Não, meu nível do Cara, a Murilo. discussão é boa. Nino, quando tava no futebol brasileiro, um dos Capitão melhores da Libertadores, zagueiros, Sabe um zagueiro que eu acho que tá muito bem? O Gustavo Henrique, cara. Bem. Não tá? Bem. Tá, Fabrício? Tá bem. Muito bem. Muito bem também, né? O Gustavo Henrique tá jogando muito bem. O que eu ia falar? O Sabino fez uma grande partida. Nossa, verdade. Vamos falar de São Paulo. Deixa eu só falar um negócio do Botafogo aqui, já que a gente Fala tá do falando. Botafogo e estão perguntando também, só pra não deixar passar, porque aqui, ô Felipe, o chat pergunta, a gente responde. Se a gente não sabe, Vamos atrás. É isso aí. Do Eduardo Conceição. pô, o que perguntaram do Eduardo Conceição? Não, estão aí? perguntando se ele foi vendido. Eu acho Não, que acho foi o que Neto. foi Neto. eu vi o chat comentando aí. Neto falou que ele vai pro Real Rafael Madrid. Figueira que tá perguntando. É, eu vi, acho que foi essa parada aí. Cara, Neto, confesso que eu a gente não tenho essa informação, Vamos tem que atrás, apurar. vamos atrás disso aí. É, Tá? aliás, o convite pro empresário dele tá estendido pra entrar ao vivo aqui, se ele quiser qualquer Tá bom, dia aí. tá bom, Ah, boa. tem isso, é? Mas a Tem. informação foi o Neto que informou Se ontem, o Neto né? falou... Não, o Neto informou falou, né? mesmo. Só falar do Botafogo, Aham. porque assim, o Hernan falou da venda, iminente da venda do Barbosa pro Palmeiras. O Botafogo vai ao mercado no meio do ano, no meio do ano, tá? Tem que primeiro resolver a questão do transfer ban, tem que derrubar essa dívida que está em andamento, mas o Botafogo tem algumas prioridades aí no mercado, que são contratação de um goleiro. Neto, ele chegou a recuperar o espaço, né, com o Franklin Carvalho, chegou a fazer algumas boas partidas, mas o Botafogo não está totalmente convencido que o Neto vai ser o goleiro pro restante da temporada. Tem o Léo Link, o Raul. Então são 3 goleiros que o Botafogo não tem a total confiança. Então o Neto, ele tomou uma geladeira, conversei com umas pessoas do Botafogo e consideram de uma certa maneira positiva. Mas aí tem questões extracampo ali nos bastidores que não agradaram no Neto, tá? O Neto no dia a dia, algumas questões desagradaram a diretoria do Botafogo. Então ele recuperou espaço, mas o Botafogo não está totalmente convencido e deve ao mercado contratar um goleiro. Com a eminente saída do Barbosa,
o Botafogo deve ir ao mercado contratar um novo zagueiro. Contratou o Ferrares por empréstimo até o final da temporada, tem o Basco que tem um contrato até o final da temporada, Ítalo, tem o jovem que chegou do time do Goiás, então um zagueiro deve ser contratado pelo Botafogo no meio do ano e um jogador de ataque, um ponta, um atacante ali, então o Botafogo tem 3 prioridades no mercado que tá de olho, mas primeiro precisa derrubar o transfer ban e sanar algumas dívidas em andamento. E o Palmeiras, hein? Palmeiras enfrenta um adversário muito conhecido, né? Do Abel, Cerro Porteño, em Assunção, mas um histórico aí amplamente favorável, né? São 6 vitórias em 6 jogos, 16 gols marcados, 1 sofrido. Dá pra pensar num jogo aí tranquilo pro Palmeiras? Na teoria dá. Na prática do que a gente tem visto pelo Palmeiras nos últimos jogos, não tem, né? Veio do 1-0, né? Depois, será que hoje sai mais? E eu nem digo pelo Bragantino, nem digo pelo Atlético Paranaense, onde o Palmeiras deveria ter jogado mais, especialmente contra o Bragantino, né? Contra o Atlético Paranaense acho que fez um bom primeiro tempo, depois sofreu com 1 a menos no segundo. Eu nem digo por isso, eu digo tirando por conta o que o Palmeiras fez contra o Sporting Cristal no Allianz Parque. Palmeiras sofreu e contou com uma defesaça do Carlos Miguel aos 40 minutos do segundo tempo contra o Sporting Cristal, que eu acho que é um time do mesmo nível do Cerro Porteño, um pouco mais fraco, um pouco mais forte ali, enfim, muito parecido. Então eu acho que na teoria o Palmeiras deveria vencer e vencer tranquilamente hoje, mas pelo que a gente tem visto, o Palmeiras não está nessa fase sobrando em campo. Então, vamos ver como vai ser. O Palmeiras não está tão confortável quanto está o Flamengo, porque o Flamengo já está com 6 pontos, o Palmeiras está com 4, empatou com o Barranquilla na estreia, então não dá para dizer que o empate é ruim, mas não é uma situação, não fica numa situação extremamente confortável. Já vencendo, fica num momento bem confortável, lembrando que assim como o Flamengo, o Palmeiras é cabeça de chave, então tem 2 jogos na reta final dentro de casa, você tem um caminho teoricamente mais tranquilo na reta final da fase de grupos da Libertadores. Vamos ver como vai ser essa partida. O Palmeiras, que poupou praticamente todos os seus titulares contra a Jacuipense na Copa do Brasil, voltou a jogar contra o Bragantino com a força máxima dentro do que pode, né? Considerando que o Vitor Roque vai operar, que o Piquerez está fora. Então o Palmeiras, na teoria, e é o que eu imagino que o torcedor vai querer ver, é uma vitória mais tranquila, até pelo esse histórico que você falou. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o ambiente, o torcedor do Cerro Porteño e os próprios jogadores, eles vão entrar tentando reverter, porque é uma freguesia realmente impressionante a que o Cerro Porteño tem contra o Palmeiras. Quem sabe, né, esse ataque hoje desencanta um pouquinho mais, né, faz mais gols e tal. É um time eficiente, né, mas cria pouco. Quando cria, dá bom, né, chega. Quando chega, faz gol, mas para chegar tem sido tanto mais o Rodrigo difícil. trouxe ontem, o Rodrigo Matos trouxe ontem a estatística, o Palmeiras tem 16 grandes chances criadas no Brasileirão, mas ele tem 23 gols. Por quê? O Rodrigo até explicou, né? Porque o Palmeiras faz gols de momentos ali que não são, para a estatística do SofaScore, considerado grande chance, então o Palmeiras precisa melhorar nesse aspecto. Isso aí. Pessoal, vamos para o intervalo, a última parada aqui do All News Esporte de hoje. Rapidinho a gente está de volta, segue com a gente no YouTube que a gente continua nosso papo por lá. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde a mídia trouxe todas as informações do Palmeiras dessa quarta-feira, dia de jogo do Verdão, onde vamos encarar o Cerro Porteño fora de casa lá no Paraguai. Não vai ser no Defensores de El Chaco, vai ser em outro estádio, mas o que importa é que o Palmeiras está preparado para esse grande confronto. A gente vem de uma grande sequência de jogos aí no Campeonato Brasileiro, por exemplo, onde o Palmeiras é líder com 32 pontos, líder de uma forma isolada. O Verdão está com mais de 80% de aproveitamento, torcedor, é isso mesmo. Um grande aproveitamento do Palmeiras, inclusive batendo todos os recordes aí do Campeonato Nacional. Agora, com relação a Libertadores, o Palmeiras vai precisar vencer, viu, torcedor? Mesmo jogando fora de casa. Isso porque ontem, né, teve um jogo, o Sporting Cristal enfrentou o Júnior de Barranquilla. Júnior de Barranquilla que está sendo a decepção do grupo, viu? Na minha opinião, no começo do campeonato, eu achava que eles seriam ali a segunda força, mas são a lanterna do grupo, tem apenas 1 ponto. Aquele empate contra o Palmeiras na estreia do Verdão na Copa Libertadores 2026, eles estão decepcionando demais, já tem 2 derrotas, né? O Palmeiras está na segunda colocação, temos 4 pontos e com a vitória de ontem, o Sporting Cristal assumiu a liderança, viu? O Sporting Cristal está surpreendendo, inclusive no jogo que a gente fez ali contra eles. Vitória por 2-1 no Allianz Parque, eles surpreenderam mostrando um grande futebol, dificultaram demais as coisas para o Palmeiras, viu? Lembrando que em edições anteriores, quando o Palmeiras enfrentou o Sporting Cristal, chegamos a vencer por 6 gols no Allianz Parque, agora estão muito diferentes, são treinados ali pelo técnico brasileiro, né?
e agora estão surpreendendo aí no grupo. Então, torcedor, cabe o Palmeiras vencer o Cerro Porteño fora de casa, viu? A gente tem um grande retrospecto aí contra o Cerro Porteño, que inclusive é o time que o Palmeiras mais enfrentou na história da Libertadores. São 18 confrontos, com 10 vitórias do Palmeiras, 6 empates e apenas 2 derrotas. O curioso é que essas 2 derrotas aí para o time paraguaio aconteceram dentro da nossa casa, no Allianz Parque, lá onde a gente vai jogar contra o time paraguaio. A gente nunca perdeu. Tomara que o Palmeiras possa manter aí esse tabu, né? Vencer o time paraguaio mesmo fora de casa, manter uma sequência boa aí na temporada, deixar muito bem encaminhada a sua classificação e assegurar a liderança do grupo novamente. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.